晚上好，大家好. Não podíamos terminar este summit de melhor forma, a não ser com uma mesa redonda e copo na mão. Vamos brindar ao fim do primeiro WhatsApp in China Summit 2022 e brindo também já ao próximo summit. E nada melhor do que estar aqui com este conjunto de pessoas que são experts nisto que vamos beber todos em conjunto. E agradeço desde já a doutora Sónia Vieira ter aceito o convite de ir mediar uma mesa relacionada com os vinhos de Portugal na China e ter convidado as diferentes empresas que aqui estão presentes e o qual vou pedir o favor de apresentar. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel. Eu pedia à Rosa Conceição que desligasse o microfone, porque estamos a ouvir uma interferência. Eu acho que é a Rosa que tem o microfone. Obrigada, pronto, muito melhor. Bom, muito boa noite. Obrigada, Isabel, pelo convite, que foi endereçado à Vini Portugal. Antes de apresentar os nossos, cabe-me a mim hoje moderar esta mesa sobre os vinhos de Portugal na China, mas antes de apresentar os nossos convidados e os convidados os produtores que convidamos a estar connosco esta noite, não queria deixar de apresentar a Vini Portugal. Portanto, a Vini Portugal é a Associação Interprofissional do Vinho. Fomos criados em 1996 pelos produtores portugueses, com o objetivo claro de promover os seus produtos além fronteiras, e portanto em 2010 foi criada a marca Wines of Portugal, Vinhos de Portugal. É uma marca do Instituto da Vinha e do Vinho, mas foi colocada nas mãos da Vini Portugal toda o brand manager da mesma, e portanto desde 2010 que nós nos apresentamos ao mercado debaixo desta marca país, a marca Vinhos de Portugal, e portanto desde 2010 que cada vez que vamos à China vamos debaixo deste chapéu. Queria também deixar aqui só alguns detalhes pequeninos, mas que acho que são importantes. Hoje Portugal exporta 47% daquilo que produz em volume. Há 20 anos não era assim. Hoje os produtores portugueses estão voltados para o mercado global do vinho, e portanto 47% daquilo que produzimos exportamos. Somos o 9º maior exportador, já somos um player importante, somos o 9º maior exportador do mundo, o 10º maior produtor do mundo, e em 2021 exportamos 925 milhões de euros. A China, que é o que nos traz aqui hoje, é o nosso 16º maior país de destino em termos de exportações. Exportamos no final de 2021 14,2 milhões de euros, o que representou cerca de 4,5 milhões de litros. Este mercado, a China é um mercado que faz parte da estratégia da marca Vinhos de Portugal, estabelecida para o período até 2023. Portanto, 2018-23, e portanto é um mercado muito relevante para os vinhos de Portugal. Pronto, posto isto, hoje tenho a missão de moderar esta mesa sobre os vinhos de Portugal, e portanto temos 4 convidados que passo a apresentar. O Rui Ribeiro, que é sócio-gerente da empresa Cavos Arcos do Rei, que já levantou a mão. O Gonçalo Jorge, que é área manager para a Ásia da empresa Esporão, e que hoje estás consigo, o Diogo Couto, que colabora com o Esporão no mercado chinês. E o Júlio Fernandes, que vem dos Vinhos da Madeira, portanto é diretor comercial da Justinos Madeira Wines, e portanto a Madeira também tinha que estar aqui representada pelo peso que tem neste mercado. Muito obrigada aos 4 pela presença. Todos têm uma larga experiência de mercado, portanto acho que vamos ter aqui bons contributos, e começo exatamente por a experiência no mercado, e lanço a primeira questão à mesa para o Rui Ribeiro, que gostava de perceber qual é a experiência das Cavos Arcos do Rei no mercado chinês, um bocadinho refletir o vosso exemplo no mercado, os principais desafios que têm encontrado e as principais regiões de vinho onde estão. Um bocadinho não muito longo, porque temos 1 hora e temos aqui algumas questões que devem passar por todos, mas gostava muito, Rui, de ouvir um bocadinho a vossa experiência. Gostávamos, a mesa, os participantes gostariam de ouvir a tua experiência neste mercado tão vasto. Muito bem. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui e desde já agradecer o convite da Vini Portugal, na pessoa da Sónia Vieira, para poder compartilhar um pouco da história
que a empresa Cabos Arcos Rei teve no mercado chinês. Portanto, é uma história que remonta a 2004. Portanto, em dezembro de 2004 foi quando nós iniciámos a nossa intenção de fazer algo no mercado chinês. E em 2005 conseguimos arranjar um parceiro e criámos uma joint venture na área de vinho, para a produção de vinho na China, e conseguimos fazer a criação de uma unidade fabril com 1000 metros quadrados, onde comprámos as máquinas no mercado chinês também. A única coisa que realmente que nós estávamos a fazer era levar o vinho de Portugal para lá. Pensámos em criar as vinhas, mas o local onde nós estávamos a 500 km a sul de Pequim, numa cidade chamada Dongyin. Portanto, Dongyin é uma cidade com bastante capacidade de extração de petróleo, portanto não seria a mais indicada para uma unidade de vinhos, mas pronto, foi uma maneira de iniciar o nosso percurso na China. Entretanto, as coisas não correram bem, a área não era a melhor, e em 2007 fomos para Yantai, e aí criámos uma UFI, onde pretendíamos vender vinhos a granel e rolhas para a Great Wall, para Suntime, para as diversas empresas que estavam a operar na zona de Yantai. Tivemos aí cerca de 2 anos, fez-se alguns negócios, não foram os mais interessantes, e entretanto em 2009 abandonámos também esse método de trabalho e fomos para Zhuhai, para o sul da China, bastante mais longe de onde nós estávamos, em Yantai, e criámos um representative office. E realmente as coisas começaram a funcionar melhor, também porque o consumidor chinês começou a ter contato com o vinho, começou a perceber que Portugal era um país que tinha a capacidade de apresentar vinhos com qualidade, e começou-se, com muita dificuldade, a retirar da imagem que o consumidor chinês tinha, que vinhos bons só seriam os franceses. Portanto, isso foi um trabalho muito difícil que para empresas portuguesas que queriam estar neste mercado conseguir levantar essa imagem. Já agora que estamos aqui a falar de datas e de pontos importantes, 2010 acho que foi um ano em que marcou, por assim dizer, a viragem. Foi um ano em que ocorreu em Xangai a Expo Xangai, em que Portugal tinha um pavilhão onde também estava representada a Vini Portugal com o seu wine bar, em que se pretendia dar provas de vinhos das diversas empresas que estavam a operar na China. Nós tivemos a possibilidade de ser parceiros da Vini Portugal nesse wine bar, para ajudar com a questão logística e papéis, e para ter conseguido realmente ultrapassar os problemas que eram difíceis na altura para se apresentar diversos vinhos nesse país. De 2010 até 2019, e para dizer que 2019, novembro, foi a última vez que fui à China, pronto, basicamente antes de iniciar o Covid. Fizeram-se muitas ações, muitas provas, um pouco por toda a China, Chengdu, um centro importante na China também, mas em 2019, até esta parte, nota-se que há uma dificuldade um pouco mais acentuada na questão da organização de eventos, na questão da deslocação dentro da própria China para organizar provas. E claro que para pessoas que estão fora do país e querem visitar, ainda mais complicado se torna. Mas para dizer que realmente neste percurso que vai desde inícios de 2005, finais de 2004 até 2022, percebi que realmente houve uma grande evolução na questão do olhar para o vinho português pelo consumidor chinês. No início, os nossos vinhos eram mal aceitos. O consumidor chinês tinha alguma percepção sobre os cabernets, merlots, castas internacionais, e quando nós aparecíamos com um Touriga Nacional ou com um encruzado, o consumidor não tinha grande apetência em provar. E realmente nestes últimos anos começou-se a notar que o consumidor tinha interesse em perceber as castas, em perceber o terroir, e por incrível que pareça, o hábito de estar num bar em Xangai a beber uma garrafa de Moët Chandon para mostrar o rótulo aos amigos que estavam a beber um vinho francês de uma marca que era conhecida, isso deixaram de lado e começaram a querer apresentar aos amigos vinhos que tivessem qualidade pela sua qualidade, não pela marca. E realmente houve muitos cursos, e há, e continuam a aparecer como cogumelos por toda a China,
em que se pretende explicar realmente que há castas diferentes em diversos países e não só em França. Eu acho que isso que é muito saudável, porque permite realmente mostrar aquilo que o país tem de bom e que não é preciso necessariamente ser francês para ser um produto apetecível para comercializar e que pode dar margens interessantes para os operadores chineses, porque se não houver margens eles também não estão interessados em trabalhar com os nossos vinhos. Bom, Sónia, acho que vou deixar ficar vamos mais deixar alguma o coisa consumidor um bocadinho Sim. mais para a frente. Queria ouvir agora um bocadinho o Júlio. Júlio, como é que a Justinos chegou à Madeira? Como é que a Madeira, pela mão da Justinos, chegou ao mercado e qual é a sua percepção hoje? Onde estão os maiores, onde estão a trabalhar, em que regiões estão mais representados? Um bocadinho este mote de como é que está a Justinos na China. Claro. Não é, o percurso não é muito difícil, mas isto é, não é difícil de explicar, mas foi realmente árduo. Iniciamos os nossos com um parceiro, apesar de ser um parceiro conhecido no mercado, foi através de um outro parceiro nosso, através da Broadband Selections, que é o nosso maior importador nos Estados Unidos. Entramos no mercado chinês pelas portas de Xangai. Incipientemente, era aquele tipo de exportação para a China que toda a gente estava mais ou menos habituada, que era uma paletezinha de vez em quando e tal, e não fugia muito disto. Houve várias invectivas para que nós pudéssemos exportar, mas era sempre naquela perspectiva e a gente notava perfeitamente que era na perspectiva do one-shot container, ou one-shot pallet, era uma vez e nunca mais. E isso é desfazer o mercado, não é fazer o mercado, não é prestigiar um rótulo, não é fazer branding, não é fazer nada. Portanto, houve uma altura em que tomámos a decisão, isto estamos a falar em meados dos anos, dos princípios de 2000, tomámos uma decisão que foi parar, ou seja, parar não, continuar com essa empresa como parceiro, mas sabendo que não iríamos chegar a grandes, àquilo que a gente pretendia, que era uma posição no mercado atrativa e sustentável e relevante, de alguma forma. E começámos, e felizmente a Vini Portugal começou a fazer as suas feiras em Hong Kong e na China continental. E foi aí que não parámos, nunca mais deixámos de ir. Aliás, penso que estive em todas, desde a Provine Xangai, a Wine and Spirits, também, desculpe, na Provine Hong Kong, no Wine and Spirits em Hong Kong, depois passámos para Xangai, etc. Bom, Provine Xangai, sim. Exatamente. Até que tivemos aqui um dia uma delegação de chineses que veio visitar a Madeira e visitaram as empresas todas. Não são muitas, não é? São 8. Na exportação são 6 praticamente, mas visitaram-nas todas. E houve uma das pessoas que deu um feedback fantástico. Uma senhora chamada Linda Zhang, que eu penso que é conhecido de algumas das pessoas que estão aqui, neste fórum, e que nos perguntou se nós estávamos dispostos a exportar para eles. Claro. Tivemos uma reunião, formulámos as primeiras premissas e começámos a exportar com maior acuidade a partir de 2015, mais ou menos. E tem sido de tal maneira frutuoso, e a Linda Zhang é de tal maneira conhecedora do vinho da Madeira, aliás, hoje em dia é uma wine educator no vinho da Madeira, e tão entusiasta, o pai tal e qual, que fizeram uma coisa fantástica, ou seja, dinamizaram de tal maneira o mercado através das diversas províncias, comigo lá, de vez em quando, fazer roadshows, outras vezes o Juan Teixeira, como sabe, diretor-geral e o enólogo da Justinos, e paulatinamente foram criando um conjunto de profissionais e foram-lhes dando formação permanente e neste momento têm a maior parte das províncias cobertas, sem problema absolutamente nenhum, com representantes, e que neste momento já para nós, para os Justinos, que somos o maior produtor e exportador de vinho da Madeira, é já o nosso quinto país de exportação, para a exportação. Portanto, em tão pouco tempo, tivemos um salto enorme.
Eu sei que a seguir penso que vamos falar Sim, um vamos pouco falar mais sobre outras coisas, sobre mas outras aqui isto coisas, aqui é um pequeno preâmbulo para dizer qual é a nossa aproximação ao mercado. Muito bem. Ó Júlio, eu aproveito pegando nas suas palavras, de facto o trabalho de promoção da marca tem sido feito em várias vertentes, não só na organização de eventos, fazemos vários roadshows por várias cidades, como uma participação coletiva debaixo da marca Vinhos de Portugal nas feiras, mas a educação e o treinamento dos profissionais tem sido um trabalho que fazemos de forma transversal nos 21 mercados onde operamos, e a China não é exceção, e é fundamental para quem, para os profissionais, um profissional para poder vender uma garrafa de vinho precisa ter conhecimento sobre aquilo que está a vender, sobre aquilo que está a recomendar, e de facto apostamos imenso na educação, porque é através da educação que depois se consegue ter resultados a longo prazo, são sementinhas que vamos semeando e que a Vini Portugal, na sua estratégia, tem bem presente a necessidade de educação contínua ao longo do tempo, sem me querer alongar. O tempo durante a pandemia, esse trabalho foi dos trabalhos que nunca parou no mundo inteiro. Hoje estamos todos aqui numa plataforma Zoom a ter reuniões com uma descontração e com uma familiaridade que eu diria que o Covid também nos trouxe isso, portanto, acelerou o que era inevitável, que era esta aproximação digital, criaram-se ferramentas para fazer chegar amostras às pessoas de forma a que pudessem provar em mesas como estas, em palestras como estas, e portanto eu acho que o Júlio pegou aqui num ponto fundamental, que é a educação no que diz respeito ao marketing de vinhos, no que diz respeito a vender, a passar os atributos de um país enquanto produtor de vinho, e Portugal tem feito isso e tem que continuar a fazer isso, porque o Rui pegou ali num pedacinho, nós temos mais de 250 castas nativas, castas que são da nossa região, do nosso país, e portanto isto tem que ser explicado, porque senão é muito difícil fazer essa volta. Mas eu não vim cá falar, vim só moderar, já estou a falar demais. Gonçalo, conte-me tudo sobre o Esporão, como é que foi a aventura da chegada à China e como é que tem sido esta experiência? Bem, em primeiro lugar, boa noite. Bem, depois de ouvir aqui as histórias interessantíssimas da Arcos Rei, do Rui e do Júlio, até fico um pouco envergonhado da nossa história básica na China, atenção. Não, o Esporão como acho que toda a gente conhece, é uma empresa familiar que nasce de uma família, de uma ideia familiar e que tem crescido ao longo destes quase 50 anos, fazemos por ano 50 anos, e sendo que a China é obviamente um mercado onde existe já houve uma maior aposta, nesta altura existe menos, não diria expectativas, mas houve ali um travão em relação às expectativas em relação ao mercado da China. Houve prioridades para outros mercados e por isso a China passou de prioridade máxima para uma das prioridades apenas. Nós temos negócios com a China, julgo também desde 2007, 2008, de uma forma muito leve nessa altura. Começámos a participar também em feiras como a Provine, como a Vinexpo. Neste momento já fazemos participação com parceiros de lá, quando existem essas feiras, ou quando existem as feiras na China, acabam por ser já os nossos parceiros que nos vão representar, se nós não pudermos, e representam muito bem, e temos tido alguns resultados bastante satisfatórios. A juntar à China, temos Macau, que é um mercado muito interessante para o Esporão, e onde trabalhamos muito bem, trabalhamos com uma das maiores distribuidoras de Macau, que trabalha marcas fortíssimas em termos internacionais. Mas voltando à China, o nosso modelo tem sido, já passámos várias estratégias na China, ou com o mercado, desde ter a tendência de uma espécie de exclusividade a um parceiro, depois passar a 2 parceiros para a exclusividade para o mercado, mas o mercado é tão grande que percebemos que estávamos a perder não só potencial de negócio, como potencial de promoção de marca. E a promoção de marca afetava-nos a nós Porão e afetava os próprios vinhos de Portugal, que é isso que nós temos sentido, que é isso que nós sentimos muito. E posso dizer que tanto eu como o Diogo este ano já tivemos mais de
40 reuniões online para procura de outros parceiros em regiões onde nós ainda não atuamos e procuramos outros parceiros, e existe sempre essa dificuldade que é a promoção não só do vinho português, como da marca Portugal, ok? Pronto. Existe obviamente alguma curiosidade, e nós estamos cá para satisfazer essa curiosidade e para ir fazendo mercado. Ou seja, neste momento estamos ao longo da costa da China, atuamos de Xangai, muito Xangai para baixo, para o sul, Chengdu também, mas é ali que se concentra o nosso negócio atualmente, ok? Como vos disse, já tivemos algumas reuniões este ano para ver se vamos mais para norte, e é isso que estamos neste momento à procura. Eu aqui para complementar o Gonçalo, o mercado da China, a China é muito grande, não é? Mas é também preciso perceber que dentro da China é quase como uma Europa. São vários países, várias culturas, vários dialetos, várias culinária, a própria culinária é diferente de zona para zona. Portanto, quando se fala na China, eu diria que para o vinho podemos classificar como as cidades principais, as cidades chamadas Tier 1, como aquelas onde talvez seja onde o vinho exótico mais parecido com o que se aparece na Europa prevalece. Depois existe o resto da China, e o resto da China é dividido entre a costa, que é uma zona bastante mais desenvolvida, porque historicamente é quando a China começa a abrir, portanto muito marcada por uma presença por exemplo, as cidades da costa da China, não estou a falar de Shenzhen, mas estou a falar de Fuzhou, Wenzhou, Taizhou, etc. Ou seja, sem ser as cidades Tier 1, são ainda assim cidades que têm um consumidor muito businessman, digamos assim, porque é lá que estão as pequenas e médias empresas. Ao passo que nas cidades e no interior é rural e nas grandes cidades estão as fábricas. Portanto, essa zona da China também é muito marcada por um tipo de consumidor que procura um vinho. Vamos voltar quase para a segunda pergunta. Sim, já vamos falar. Sim, queremos chegar lá, e eu posso dar mote, posso interromper para dar mote, que é falar um bocadinho aqui do estilo do perfil de consumidor, e colocando, depois dessa sua explicação, Diogo, dessa diferenciação entre cidades, eu gostava que cada um de vocês, tendo em conta a vossa percepção, qual é o estilo, que estilo de vinho os consumidores chineses hoje procuram? Se tivessem que definir, qual é o estilo de vinho que mais procuram? Para depois fazermos a ponte sobre como é que os vinhos portugueses chegam lá. Mas eu começava por o Gonçalo, a dupla Gonçalo-Diogo. Eu diria que o perfil do consumidor de vinho, certo, para depois, certo. Chinês. O perfil do vinho que o chinês procura muito é um vinho muito alavancado ainda pela origem, pelo país. Marca, origem. Sim. Origem. Sim. E na China, a percepção que os chineses têm é França e Austrália como super premium, depois temos posicionado talvez o Chile e Espanha como vinhos baratos e de volume, granel, etc., até porque o Chile tem uma vantagem aduaneira, e depois Portugal, Itália está ali a ocupar um espaço no meio, e Portugal aparece ainda assim muito desconhecido, e na minha opinião eu vejo a China como uma oportunidade, porque a China é um país em constante mudança, ainda mais agora, e ao passo que eu estava a descrever há pouco, o tipo de consumidor chinês é um tipo de consumidor muito tradicional, o que eu estava a dizer, mas também agora existe o tipo de consumidor chamado millennial. Portanto, existe espaço para o vinho português entrar na minha perspectiva, precisamente porquê? Porque a China muda muito rápido, depois o ciclo de vida de uma marca na China tende a ser curto, portanto, a China é muito por modas, por isso é que também é um desafio para quem lá está há algum tempo se manter, é um grande desafio, que é preciso se reinventar constantemente e alimentar o negócio, o mercado com novidade. O chinês quer novidade, procura sempre novidade. Portanto,
Portanto, é muito assim o perfil do vinho, é isto que eu queria dizer. Depois, só para terminar, todo o packaging que vem à volta do vinho vem consubstanciar toda o pitch que nós estamos a dar sobre a qualidade do vinho. Porque se estivermos a dizer que um vinho é muito bom e depois está engarrafado numa garrafa de primeira linha, que é um pouco aí que nós também pecamos, os chineses ligam muito ao packaging. Sim. Muito, muito, muito. Eu às vezes tenho vergonha de dizer, mas às vezes os chineses, a primeira coisa que faz quando quer ver o vinho é fazer assim à garrafa. O peso. Para ver o peso. Ainda faz muito. Ainda faz isto. Rui, concorda com esta percepção que o perfil de consumidor, ou o estilo de vinhos que o consumidor gosta, consegue caracterizar? Na sua opinião, qual é esse estilo? O que é que os chineses procuram? Mais tintos, mais brancos? Concorda que, em termos de posicionamento, será uma França e uma Austrália para onde os chineses olham primeiro? Sim, sem dúvida, mas referir que realmente, portanto, estas ações que a Vinha Portugal tem feito de formação, de lançar essas sementezinhas, isso tem dado efeito e realmente começa-se a notar cada vez mais consumidores a olharem para os vinhos pela casta e pelo país, independentemente da marca e dos países alavanca, que é o caso da Austrália e de França. E isso realmente, quer dizer, dá algum orgulho e dá motivação para um produtor português ver a evolução deste mercado a querer alinhar-se, por assim dizer, com o gosto do consumidor europeu. Até porque há uma grande tentação, por assim dizer, em tentar captar um bocadinho o gosto daquilo que se faz na Europa e felizmente na Europa os vinhos portugueses começam a ter afirmação e começam a ser notados pelas suas castas nativas, que muitas delas são únicas no mundo, e essa diferenciação também começa a ser apreciada na China. Eu acho que é importante mostrarmos que as nossas castas são únicas e que permitem fazer vinhos diferentes do que se encontra no Chile, ou que se encontra na Argentina, ou em Espanha. Isto para dizer que, já agora falámos há bocado também do Chile, e agora vou aqui baralhar um bocadinho, muitos dos vinhos do Chile que entram na China são para as grandes engarrafadoras, né? Como é a Santime e a Great Wall. Claro, estes vinhos têm uma taxa de imposto devido aos convênios que têm de extração de minério, segundo eu julgo que ainda é assim, que lhes permite entrar no mercado com impostos muito reduzidos ou quase nulos. Depois também há outra coisa que acontece com estes vinhos, quer dizer, a China, nós não podemos esquecer que tem uma grande mancha de produção de vinha, portanto ela já tem mais de 500 milhões de hectares de vinha. E isto embora mostra... há uma grande fatia que ainda é para uva de mesa, não é? Que não é para produção de vinho. Não, já se começa a fazer a produção de vinhos. E, aliás, nesta zona de Yantai, uma das premissas que os produtores têm é quererem se afirmar no mundo como sendo um produtor também de referência na produção de vinhos. Sim, é verdade. Não era isso que eu queria dizer. Quer dizer que existe uma área muito grande de vinho, mas que uma parte substancial não é para a produção de uva de mesa. Mas claro que a produção de vinho está a crescer imensamente também. Sim. Sim, e eventualmente, quer dizer, tanto está a crescer que a grande importação de vinhos a granel oriundos do Chile eram para compor a maior parte dos vinhos produzidos na China, portanto, para serem lotados, pelo menos era o que constava que assim fosse. Mas para dizer o quê? Para dizer que realmente no início, e falando nos vinhos a granel, quando eu às vezes tinha reuniões para vender vinho a granel português, diziam-me que o vinho que era muito carregado, tinha muita cor, tinha muito álcool, e eu... Quer dizer, quando tinha vinhos tintos, mas muito abertos de cor, era aquilo que eles gostavam, quer dizer, coisa que de 2005 para 2020 ou para 2022 mudou completamente. Ou seja, neste momento o consumidor chinês prefere e gosta de um perfil de vinho redondo, com fruta, elegante de boca, fácil de beber, mas sem ser saturado, taninos fáceis, por assim dizer. Quer dizer, não é já aquele estilo de vinho adocicado, quer dizer, ou seja, é um país que não tinha muito contato com os vinhos tintos, começou a aprender a bebê-los e ter alguma necessidade inicial de começar por vinhos mais secos e mais doces, mas eu acho que essa necessidade já começou a ser
educada, e neste momento os vinhos que têm maior capacidade de maturação são vinhos ao nível e com qualidade semelhante àquilo que nós consumimos na Europa. Muito bem, Rui. Júlio, quando chegamos aos fortificados, como é que o chinês olha para os fortificados? O Júlio trabalha com vinho da Madeira, portanto tem essa experiência bem presente. Partilhe connosco um bocadinho dessa experiência, esse perfil de consumidor. Olha, aqui penso que para os chineses foi um mundo novo, porque se para os vinhos tranquilos houve diversos problemas, digamos assim, a vencer, nomeadamente a concorrência, os franceses, os australianos, os neozelandeses, etc., por aí fora, quando nós entramos, os vinhos fortificados eram praticamente desconhecidos. Aliás, os vinhos fortificados, estamos a falar nos grandes vinhos fortificados, o Porto, Madeira, o Sherry, Marsala, eventualmente e tal. Claro que havia aquela ideia de que o chinês só vai gostar de um vinho doce, não vai gostar de mais nada. Acidez, nem pensar nisso, uma coisa terrível. Lá está, formação, educação. Hoje em dia, ao princípio, estávamos a entrar com alguns vinhos, 3 anos, 5 anos, mais do que 5 anos já era muita complexidade, já era muita acidez, já eram vinhos, penso eu, e eu notava isso a toda a hora, quer dizer, eram vinhos com demasiada, se bem que redondos, mas com notas que não eram propriamente do agrado. Envolvidos 10 anos, estamos a vender todo o tipo de vinho, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, old vintage, ou old frasqueiras, se quiserem, desde os secos aos doces. Por exemplo, uma coisa que é impressionante. Há um vinho, não é uma casta, é um vinho, é uma questão comercial, que é o Rainwater, não é? Que não passa de um vinho seco, meio seco, desculpe, com uma cor golden, dourada, que se vende desde tempos, desde há mais de 100 anos, para os Estados Unidos. Há várias histórias acerca disso. A China, hoje em dia, farta-se de comprar e de consumir Rainwater. Em espécie, não é para... Em espécie, quer dizer, ou seja, é um vinho de 3 anos, sem problema absolutamente nenhum, adoram aquele vinho, porque é um vinho simples, é um vinho que vai direto, é um meio seco, quando era uma coisa que era impensável. Ou seja, não podemos ter ideias feitas acerca do mercado chinês e das tendências. As tendências acontecem em todo o mundo, nos Estados Unidos é perfeitamente notório, o trending foi lá que foi inventado e é lá que continua. O vinho de Madeira, nesse aspecto, temos sorte, ou teremos essa virtude, de passar um bocadinho ao lado. Não ganhamos muito com a fase de trending, mas também não perdemos muito quando passa a euforia. Na China, estamos à vontade, temos de trabalhar todos os dias por lá. Felizmente, temos os nossos importadores, a MP Boutique, a Linda Zhang, que faz maravilhas, e educação. O Madeira está cada vez mais firmado na China. Júlio, quem é o consumidor chinês do nosso vinho? Quem é hoje o consumidor? É um consumidor mais jovem? É um consumidor tradicional que evoluiu? Como é que caracteriza quem é hoje? Quem é o consumidor que compra Portugal na China? Pois é, esse é um problema grave para explicar, porque nós podemos fazer essa análise nos mercados ocidentais, onde vemos mudanças. Por exemplo, nos Estados Unidos deixou de ser a pessoa com ali na ordem dos 40, 50 anos para passar ali nos 30, 35, 40 e continuando também com mais idade. Na Inglaterra está-se a notar que o Madeira é precursor também nisso, ou seja, há uma idade média e mais baixa que está. Na China não temos experiência. Portanto, quando o vinho da Madeira apareceu na China, digamos assim, e nós fomos uma das primeiras empresas, se não a primeira empresa a ter o vinho da Madeira na China, partimos nós do princípio de que seriam as pessoas com mais poder de compra, com gostos mais esotéricos, ou então pessoas que já tinham estado na Europa várias vezes. Procuravam Madeira, um Porto, um Sherry e tal, por aí fora.
hoje em dia é transversal. Eu não posso identificar neste momento quem são os meus consumidores. Mas eu diria, tentando acertar no alvo, não é? Que deixou de ser deixou de estar uma fasquia ali dos 40, 50 com poder de compra, para estar, vir também para os 30 com não tão poder de compra, ou seja, uma classe média. Portanto, é transversal à sociedade. O que para nós é bom, como é óbvio, não é? Depois, nós estamos a assistir um bocadinho de forma transversal, globalmente, que hoje as gerações mais jovens são mais experimentalistas. Exatamente. E eu gostava de ouvir aqui um bocadinho o Gonçalo e o Diogo, que já falaram um bocadinho sobre isso, de alguma forma, mas qual é a vossa percepção? Quais são os atributos da categoria Portugal que hoje o consumidor chinês procura e qual é o perfil que procura os vinhos do Esperão? Portanto, da vossa percepção, gostava de ouvir. Eu acho que tanto o Júlio como o Rui comentaram isso, que é toda esta nova geração, principalmente das grandes cidades, e que já tem algum poder de compra e tem informação vinda muito da parte do Ocidente, não é? Querem chegar ao estilo de gosto europeu e não só, como é óbvio, não é? É inspiracional, diria. É inspiracional. Acaba por ser um bocadinho inspiracional também, mas também eu acredito também curiosidade em experimentar coisas diferentes e coisas que lá está, é a tal. Acho que foi o Rui que comentou que era, em vez de terem o vinho francês que todos pedem, eles gostam de chegar a uma mesa e trazer um vinho que se calhar os amigos não conhecem e terem uma conversa do Coçarão inteiro. Não, isto vinha de Portugal. Portugal fica no canto da Europa e eu já lá estive, ou os meus primos moram lá e é um país lindíssimo, com uma cultura espetacular e pronto. E é isso que temos sentido agora, principalmente nos últimos tempos. Obviamente que ainda passa a grande parte da fatia, como o Júlio disse, para consumidores acima dos 35 anos, talvez, businessmen, muito negócios à mesa e muito álcool. Muito álcool, muito convívio para negócio, muitas ofertas de negócios, mas eu acho que, e é isto que nós temos também focado, as nossas pesquisas e o nosso foco em termos de target é esta tal trend, usando aqui uma expressão que o Júlio usou, esta tal trend que está a vir ao de cima, que é o novo consumidor, que acontece não só na China, mas também, por exemplo, na própria Coreia do Sul, que também está a aparecer muito, que é os chamados de novos consumidores e que procuram coisas novas e não querem ser conotados com o vinho que o pai bebe, e querem trazer coisas novas também para a mesa. Eu acho que é essa trend que nós temos nós, Portugal, nós vinhos portugueses, temos que aproveitar e é isso que nós temos tentado fazer. Para complementar, é exatamente aqui que está a oportunidade na minha perspectiva. Sim. Eu já trabalho com a China há muitos anos e sempre senti de vinho português na China muita dificuldade, precisamente pelo perfil de consumidor ser muito tradicional, 35 anos para cima, e o propósito do consumo dele é status, show-off para com o seu cliente, e ele vai recorrer àquilo que é mais certeiro, que é o francês, não quer correr riscos. O momento de consumo era muito marcado por o business entertainment, etc. Agora, a nova geração já é diferente, já é uma geração dos millennials em que o propósito do consumo já é divertir-se, pura e simplesmente, tal como nós, europeus, já mais parecido connosco, e o momento de consumo já é entre amigos, e já não é só necessariamente para impressionar. Portanto, aí eles já não correm o risco de trazer uma garrafa portuguesa e dizerem, trouxeste uma coisa que é uma porcaria, e perder face, né? Os chineses têm muito isso. Portanto, já não se põe esse tipo de racional deste consumidor. A própria Vini Portugal já percebeu isso, e ao fazer aquelas ações, ou tentativa de fazer as ações com os influencers digitais, não é? É apontar para esse público diretamente, não é? Não é para falar com o tal senhor mais velho do businessman, é para falar com esse público, e é onde se faz grandes resultados de negócio, é nessas tais plataformas digitais que são maioritariamente para um público mais novo, não é? E só para acrescentar por último, porque acho que é importante, um dos desafios grandes, que também é importante mencionar,
que acontece na China e não acontece tanto noutros países, é o facto da maioria dos chineses não lerem abecedário. E isto faz com que seja muito mais difícil desenvolver uma marca. E faz com que também seja preciso pensar de que forma é que se desenvolve essa marca e qual o seu sucedâneo, entre aspas, em chinês, para ser desenvolvido. Porque o chinês lê um caractere e vai se lembrar de uma marca, pode até pela fonética. É muito difícil fazer um chinês memorizar quando há tanta oferta de vinho e os nomes são tão compridos e eles não leem tão bem e não memorizam, não diferenciam um R de um P tão facilmente. Isto é um grande desafio também. É um grande desafio. Rui, quais são para si os atributos que os chineses mais procuram nos nossos vinhos? Se tivesses que elencar, quando olham para Portugal, qual é o atributo que melhor define o nosso vinho, ou que é procurado pelos vossos clientes, neste caso pelos consumidores e os clientes com que vocês trabalham? Sim, pegando nas palavras do Gonçalo e do Júlio, realmente, pronto, esta nova geração de consumidores, mais jovens, na casa dos 30 anos, querem levar vinhos para consumir com os seus amigos, que não têm que ser necessariamente franceses, mas quando levam estes vinhos para um jantar, eles têm que ter toda a informação sobre as castas e sobre o país onde foi produzido e se já o visitaram ou não. Ou seja, hoje em dia não é só dizer que o vinho é bom porque é francês, mas esta geração está empenhada em querer provar coisas diferentes, se calhar 5 vezes mais barata do que os franceses, e mostrar aos amigos que a qualidade que até que é superior. Ou seja, mas para isso o que é que eles também querem mostrar? Querem mostrar que são conhecedores de vinhos do mundo, e muitos deles até que já estão a fazer o Wine Sets 1 e o Wine Set 2, e isso mostra realmente tanto que há interesse em, ou seja, o que nós antigamente éramos um patinho feio, não é? Começamos a ser agora um cisne, porque as nossas castas são diferentes e por isso acho que haverá mais apetência para o consumidor, para este tipo de consumidor, procurar vinhos em Portugal. E mesmo os espumantes também têm uma franquia interessante de penetração no mercado chinês, não com as quantidades que se pretenderiam, mas começa a haver bastante interesse. Um mercado asiático, não só a China, mas mesmo o Japão e a Coreia do Sul e por aí fora, em relação aos espumantes. Portanto, acho que é uma categoria também de vinhos portugueses que irá aumentar consideravelmente nos próximos anos nestes mercados. Bom, estamos a 15 minutos do fim da mesa e eu desafio os meus convidados a trazerem um vinho que fosse um exemplo que gostassem de partilhar e falassem um pouco sobre esta escolha. E Rui, és o primeiro a mostrar. O que é que trouxeste hoje para mostrar aos nossos convidados? Trouxe 2 vinhos, trouxe aqui, vamos ver se eu consigo pôr o vinho à minha frente, se não desaparece. Isto é um Baga Barrada, portanto é o Íssimo. Esta marca foi uma marca que surgiu durante uma das minhas viagens à China, já existe desde 2013 e foi colocada, por assim dizer, nos vinhos premium da Barrada, e este é um Baga Barrada, foi considerado o melhor Baga Barrada aqui da região, num concurso da Comissão Vitivinícola. Um dos vinhos que é interessante para o mercado chinês é este tipo de vinho, que não se consegue ver bem, salta a imagem, que é uma embalagem que está embrulhada em tecido tradicional de juta. Portanto, isto é um tipo de produto que funciona muito bem no mercado chinês. Não me perguntem porquê. Porque conta uma história, não é? De alguma forma é o storytelling no packaging que o Diogo referia, não é? Sim, neste caso aqui, pronto, já temos aqui o contrarótulo com a legislação em chinês. Isto no início era muito complicado porque nós fazíamos os contrarótulos em chinês de acordo com a legislação e com as informações que nos eram dadas, e quando o contentor ia a meio do caminho as regras já tinham mudado e que os rótulos quando chegavam lá tinham que ser todos recolocados. Pronto, quer dizer, é um país em que nós sempre tivemos que nos adaptar, e realmente a história da nossa empresa, quer dizer, 2004 no Joint Venture, que não funcionou bem, 2007 no Luffy, que não funcionou bem, em 2009 vamos para o Sul, e aí fazemos só mesmo a venda dos produtos produzidos em Portugal, engarrafados, e começamos a notar realmente que há uma evolução, que há um reconhecimento da marca Portugal, dos vinhos portugueses, das suas castas, mas tudo isto mostra que é preciso ter uma adaptação e uma flexibilidade muito grande para este mercado, ou seja, a realidade é completamente mutável de ano para ano, e se as empresas portuguesas não tiverem jogo de cintura para se adaptarem, vão ter sérias dificuldades.
E realmente, depois também temos aquele problema que eu acho que é, para nós, termos alguma dificuldade na percepção como é que funcionam os canais de distribuição na China. Portanto, realmente há muitos contentores que vão para lá, mas eu não sei muito bem, e acho que muitos colegas mas também não sabem, como é que aquele vinho desaparece e como é que aquele vinho se penetra no mercado. Claro que há lojas espalhadas um pouco por todo lado, há supermercados que também têm os vinhos, mas os canais de distribuição propriamente ditos de acordo e com as regras que eu conheço pela Europa toda, lá são um bocadinho difíceis de perceber. E basicamente é isso. Pronto, arranjar parceiros de confiança, parceiros que estejam interessados em vinhos diferentes e de castas novas. Desculpa interromper, mas o Íssimo já está na China ou não? O Íssimo já está na China, sim. Não em grandes quantidades, mas já está também. Muito bem. Uhum. Mas o que começou primeiro foi o Vasta Gama. Vasta Pelo nome. Pronto, basicamente é isto, quer dizer, as recomendações que eu daria é uma grande flexibilidade para o mercado, e acho que aqui neste caso o Gonçalo e o colega percebem isso bem porque eles estão lá. Eu confesso que neste momento não tenho ido muito à China devido a estas questões do Covid, mas eu chegava a estar lá 5 vezes por ano, 2, 3 semanas. Em 2005 estive lá o máximo dos tempos que consegui, porque foi para construir de raiz uma fábrica para encher vinho, portanto eu chamo aquilo, não chamo uma adega, chamo uma fábrica. Funcionou e foi agir, foi uma experiência interessante. Depois também a venda dos granéis e das cortiças para as empresas de Antei. Realmente, quer dizer, foi uma constante adaptação ao longo de quase 20 anos, estão quase a ser feitos, a um mercado que realmente tem um potencial brutal e que também é assustador ao mesmo tempo, porque realmente Portugal é um país tão pequenino para conseguir penetrar e ter força e presença e mostrar aquilo que tem de bom para um país que tem 1,5 bilhões de pessoas, não é? Portanto, e isto assusta às vezes, nós pensamos nesta questão da dimensão, e depois também há outra parte também, já agora, e para acabar, que é a questão cultural, ou seja, nós, portanto, para um português que vai fazer uma apresentação de vinhos à China, se não estiver habituado só cultural, aqueles jantares intermináveis com os amigos todos à volta da mesa, pararmos a refeição, toda a gente fuma um cigarro, fazem-se uns cambês, isso é muito agressivo, quer dizer, é preciso que realmente que as pessoas consigam ter à vontade para estar numa mesa em que depois de repente toda a gente começa a falar em chinês, nós estamos ali perdidos e isolados 2 ou 3 horas, e isto durante muito tempo, quer dizer, se a pessoa não conseguir entrar neste espírito vai ter muitas dificuldades neste mercado. Mas de resto, quer dizer, posso-vos dizer que grande parte dos meus grandes amigos estão lá e sinto-me feliz por ser convidado quando lá vou a ir jantar à casa dessas pessoas. Mostra realmente que há uma confiança e que há uma grande cumplicidade, e que realmente, aliás, em termos, nunca tive problemas na China em termos de pagamentos, até hoje nunca me ficaram a ver uma garrafa. Portanto, as pessoas com quem eu tenho trabalhado têm sido completamente íntegras e trabalhadoras, e com um grande sentido de profissionalismo, e realmente tudo o que é cursos e formações a vir em Portugal, eles costumam estar interessados e tentam ajudar o máximo possível. Também é bom para eles, é bom para o negócio, não é? É bom para todos, acho eu. Júlio, o que é que nos trouxe? Mostre-nos um exemplo que tenha trazido, desde que esteja na China e que seja um bom exemplo do que é um vinho vosso neste mercado. Ok. Vou já, só queria dar aqui um pequeno toque, e aliás, realçando o que o Rui acabou de dizer, é a palavra de toque. Na minha opinião, desde que vou à China, é confiança. A confiança não se compra, a confiança não se arranha, a confiança ganha-se. E quando conseguimos ganhar a confiança dos nossos parceiros, está tudo bem. Enquanto não conseguimos essa confiança, está tudo mal. Bom, passando ao vinho, tenho aqui 2 exemplos, Tenho um exemplo daquilo que eventualmente, de rotulagem, na Europa podia não colher, ou nos Estados Unidos, mas na China colhe. É isto. Colombo. Isto conta uma história. Está aqui um senhor, e eles, através do senhor, contam uma história. E depois tenho aqui um vinho que em termos também de imagem, é o Most Wanted para os chineses, que são as garrafas serigrafadas, e neste caso, pois, isto é um problema. Assim. Neste caso, um colheita tinta negra, 2003,
Justinos, que é um vinho meio doce, com notas de melaço, com notas de mel, de caramelo, creme brulee, tudo isso, que cai que nem, sei lá, cai muito bem no palato de um chinês, ao que parece, porque vendemos muito bem. É um vinho com uma cor âmbar, um bocadinho carregada, é um meio doce, e é um vinho que se bebe perfeitamente bem, com uma acidez muito no sítio, com um balanço entre a acidez e a doçura também muito, muito bem colocada. Portanto, estamos muito contentes porque os nossos vinhos têm sido muito bem acolhidos de uma forma geral e onde quer que seja na China. Esperemos que assim possamos continuar. E esperamos Obrigada, finalmente que o Covid-0 acabe na China, porque nós queremos voltar lá. Quer dizer, assim, Estamos enquanto isso todos não acontecer. ansiosos por voltar. Gonçalo e Diogo, o que é que nos trouxeram? Contem-nos a história do vinho que trouxeram e a sugestão. Bem, Partilhar. nós trouxemos um vinho que para nós é um must-have e um best-seller na China, obviamente, é o nome que dá, é o vinho que dá nome à casa, não é? Por uma reserva que faz o perfil todo da tal grande fatia do consumidor chinês, garrafa pesada, Formato da vergonha. garrafa. Depois um pormenor, que eu não sei se vamos ouvir falar. Não, diz. Um pequeno pormenor que eu acho que funciona na China, que é, tal como já foi dito aqui, a China, o ciclo de vida das marcas tende a ser curto. E o Esperão Reserva é um vinho em que nós, todos os anos, ou todas as colheitas, mudamos o rótulo. Convidamos um artista para alterar o rótulo. E isto funciona muito bem na China. Funciona e não funciona. Atenção, é? Pronto. Tem os dois lados. Ou seja, funciona no sentido em que se alimenta o consumidor com algo, com novidade constantemente. Pode não funcionar no sentido em que, por exemplo, um cliente gostou muito de uma colheita e quer a colheita que agora já não existe. Acontece-nos imensas vezes. Também pode acontecer. Pronto. Nós trouxemos então este vinho que faz um bocado faz o perfil da grande fatia do consumidor, encorpado, com a madeira que tem que ter, o estilo de álcool que a maioria procura, e pronto, é um best-seller que temos na China, para vos dizer que temos já na última colheita, e juro que nesta temos que fazer alocação para alguns mercados, nomeadamente para a China, por isso é um produto que é bastante desejado, pelo menos nos nossos clientes, e é um produto que funciona muito bem. Talvez que é 70% do nosso negócio na China é Esperão Reserva. Sim, diria 60-70% é Esperão Reserva. Bom, Neste momento. Portanto, de facto, o packaging tem esse lado, que é, por um lado temos a novidade que isso traz, mas depois também se as mudanças são muito regulares, também Sónia, deixa-me dar, peço desculpa, deixa-me só dar um exemplo, que é, nós temos uma cliente na China, uma grande cliente na China, ótima cliente, de confiança, que já trabalhamos há muitos anos, que nos diz assim, se puseres o Esperão Reserva em caixa de madeira de 3 garrafas, eu encomendo-te 2 contentores. Se tu fores nas caixas normais de cartão, vou-te encomendar um agora e depois logo se vê quando despachar este. Ou seja, o packaging ainda é muito importante. Sim, sem dúvida. Acho que e vai continuar a ser durante mais tempo. Sim, por isso. E pegando um bocadinho nas palavras do Rui, e aqui o storytelling, a história que nós contamos à volta do vinho é fundamental. Acho que hoje cada vez, e principalmente nas novas gerações, nós temos essa percepção das várias experiências pelos mercados, todos nós estamos aqui, temos essa experiência, que é o consumidor não só tornou-se mais experimentalista, como também quer saber em profundidade o que está a consumir, porque isso também faz parte da partilha. Eu acho que o vinho e vou rematar com isto, acho que o vinho tem uma particularidade muito interessante e que, para quem não é especialista ou para quem só gosta de vinho, eu acho que quando alguém começa a falar de vinho numa mesa com conhecimento de causa, as pessoas calam-se para ouvir. Portanto, é um tema, porque o vinho não é só o que está no copo, não é só o que está, é a história que está dentro do copo, é aquelas castas, é da região, da história do produtor, há um contexto histórico, cultural,
de cultura geral, e eu acho que é isso que tem atraído cada vez mais os consumidores para o vinho, porque de certa forma, quando nós, e pensando um bocadinho também agora de uma forma transversal, quanto mais se criou a possibilidade das pessoas viajarem, também se criou esta curiosidade de saber mais sobre os países, e o vinho, e principalmente os vinhos do Velho Mundo, o nosso país, Portugal, França, Itália, Grécia, os países do Velho Mundo agregam isso, nós temos registros de produção de vinhos na Península Ibérica há 2000 anos antes de Cristo, portanto este património histórico, este património vitícola, e no nosso caso em concreto, que é o nosso grande tesouro, que é as mais de 250 castas nativas que nós temos, agregado ao saber fazer e que vem da tradição da produção de vinho do Porto. Portanto, eu costumo dizer na nossa comunicação que nós, e sem presunção, costumo dizer que os vinhos portugueses, nós somos masters of blend, que nós temos a capacidade de, num copo, juntar várias castas e tirar o melhor de cada uma delas. E isso é mestria, e isso é saber fazer. Eu acho que estamos quase a chegar ao fim. Eu queria agradecer a todos os presentes, mas queria agradecer especialmente ao Júlio, ao Rui, ao Gonçalo e ao Diogo por se terem juntado nesta mesa. Acho que podíamos ficar aqui a noite toda a falar sobre vinho, porque é um tema que acho que é um negócio que nos envolve tanto que facilmente somos todos, eu diria, e acho que os meus companheiros desta mesa irão concordar, somos todos apaixonados por este produto. Caso contrário, é impossível esta entrega, porque é de facto nós próprios, todas as vezes que viajamos, todas as vezes que vamos ao mercado, conhecemos também novos perfis, conhecemos e temos o privilégio de ter acompanhado esta evolução. Acho que os vinhos portugueses estão no bom caminho, mas graças ao trabalho de todos os produtores, de todos os dias, de ficarem não sei quantos meses na China, não sei quantos dias fora de casa, a levar esta mensagem de que os nossos vinhos têm uma qualidade que se distingue. Um brinde, meus senhores, a todos. Quem trouxe o copo, portanto... Eu ia só perguntar se poderíamos só saber se alguém tem alguma questão das pessoas que tiveram... com certeza. Abrir só um bocadinho a questões, não sei se alguém que ficou até ao fim, se tem alguma questão que queira colocar diretamente à mesa. Eu por acaso tenho aqui uma questão, estava a vos ouvir e estava a pensar, eu posso pôr aqui uma questão então, em nome do público. Sendo a China atualmente 6º, 7º, 8º produtor de vinho a nível mundial, as empresas portuguesas têm feito alguma coisa no sentido de se proteger de uma possível concorrência com esta dimensão de um mercado chinês que, como ouvi dizer, que já está a produzir com alguma qualidade também? Rui, quer dar o seu ponto de vista? Aliás, o slogan que se faz ecoar um pouco na China em relação à questão da produção do vinho chinês é the next big thing, portanto, ou seja, eles querem que realmente o vinho produzido na China seja algo que se venha a falar no futuro como sendo algo de qualidade. Agora, assim, isto tudo tem o seu tempo de vida e o seu tempo de crescimento, quer dizer, não é já nos próximos 5, 10 anos que a China se poderá vir a afirmar como sendo um produtor de referência. Mas o objetivo e parcerias que têm com enólogos de renome para fazerem a plantação das suas vinhas, para fazerem o trabalho de vindima, tudo isso está a ser feito com a preocupação de fazer da China the next big thing. Portanto, eu acho que é possível que os europeus possam vir a preocupar com a penetração de vinhos chineses no mercado normal, em Portugal, por exemplo, mas penso que não será num futuro muito próximo. Não sei, quer dar só o seu ponto de vista e o Júlio também? Olha, eu acho que obviamente vai ser uma forte concorrência no mercado da China, talvez em alguns países asiáticos, talvez onde a China tem já alguma forte presença ou alguma forte influência, nomeadamente países africanos, até pela questão preço. E agora, em países onde a tradição do vinho é mais forte e as pessoas são mais, vou dizer uma palavra que eu não gosto muito de utilizar, mas onde as pessoas são mais patriotas em relação à questão da origem, não é?
no caso da Europa, eu sou mais acho que o Rui diz 5, 10, eu aponto para ser uma next big thing na Europa, acho que devíamos demorar para aí uns 20 anos, diria eu, mas é a minha opinião, atenção. Eu dou a minha opinião pessoal, do que eu vivo e da experiência que tive, e vale o que vale. Eu acho que o vinho chinês na China, sim, vai dominar e domina, porque há pouco foi mencionado até onde é que o vinho anda, não se percebe muito bem, não é? O vinho anda muito nos canais informais, corporate, portanto não são propriamente nas lojas nem nos restaurantes, até na China é muito comum ir-se jantar e levar-se o vinho e não se comprar o vinho no restaurante. E este vinho é comprado num canal que eu conheço, que pronto, é muito assim ainda. Pronto, e dito isto, eu acho que o vinho para fora da China, produzido na China, ainda vejo mais difícil do que o vinho português entrar na China. Porquê? Porque eu acho que a China, dentro da China e fora da China também, ainda há uma percepção de que a China tem qualidade, mas também tem coisas que não têm qualidade. E isso é uma das razões que, por exemplo, os produtos importados na China têm algum sucesso. É sempre o selo de qualidade do imported made in Europe, ou o que for, versus o made in China. Portanto, isto é um obstáculo que é preciso ultrapassar, na minha perspectiva. Embora também seja verdade que na China já se faz coisas topo de gama, super high-tech e são líderes em muita coisa, também é verdade. Agora, o vinho, o mercado chinês ainda é muito, como os chineses dizem, miscellaneous, muito dodgy, como os ingleses dizem, e eu acho que ainda vai levar muito tempo até a China se conseguir afirmar no mundo enquanto produtor de vinho. Obrigada, Diego. Júlio, qual é a sua percepção? É muito simples e rápido. Acho que os chineses vão produzir cada vez mais, vão produzir cada vez melhores, mas com o fim da política de um filho, vai ter ainda mais gente, vai haver muitos consumidores, vai haver consumidores para os vinhos chineses, para os vinhos europeus, para os vinhos americanos, do hemisfério sul, etc. por aí fora. Eu dou só um pequeno exemplo, a famigerada cerveja que eu gosto, Qingdao, não é? Que há por todo lado. E não é por isso que as outras cervejas por aí fora, pelo mundo inteiro, não estão presentes nas lojas de conveniência, nos supermercados e online, etc. por aí fora. Temos que aprender a viver com a concorrência. É o que é. Exato. Muito bem. Obrigada, Júlia. Então vamos ao tal campei. Vamos ao... Tudo com os copos. Ui, campei, mas não vou beber tudo. Não é preciso. Bom, saúde. Okay. A nossa. 食物的。今天我们在这里看到了葡萄牙的3家葡萄牙酒公司。Tivemos aqui 3 famosas empresas de vinhos portugueses que operam na China. E mais uma vez, obrigada, Sónia Vieira, e a presença da Vini Portugal aqui e dos seus convidados. Obrigada. Um resto de noite a todos. Também. E 再见. Obrigado. Okay, boa noite a todos. Boa noite.